AgroAdvance apresenta Agro em meia hora ou mais. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro técnico do Agro em meia hora ou mais, o podcast da AgroAdvance, a maior escola do agro. Eu sou o Dr. Eduardo Zavascki, seu diretor de pesquisa aqui da AgroAdvance, também sou um dos sócios da empresa, e hoje, no nosso quadro, nós iremos abordar sobre nematóides, com foco na cultura da cana-de-açúcar. E para tratar desse assunto, nós trouxemos o Dr. Bruno Flávio Figueiredo Barbosa, que é um estudioso da área. Ele vai contar um pouquinho da trajetória dele, falar como ele começou, né, a trabalhar com nematóides, e a gente espera que nessa meia hora ou mais a gente traga informações bastante relevantes para vocês. Bruno, obrigado por estar conosco aqui, para a Eu gente que estar agradeço. batendo esse papo. Antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouco de você, da sua trajetória e por que você começou a trabalhar com nematologia. Certo. Bom, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Unesp de Jaboticabal. Tenho trabalhado há mais de 20 anos aí, comecei em 2001 a trabalhar com os nematóides. À época eu fazia graduação, fui orientado do professor Jaime Maia dos Santos. Referência na área. Trabalhamos aí com os fungos nematófagos e com diversos experimentos, desde trabalhos de resistência, né, de plantas a nematóides, diversas culturas. Durante o mestrado também trabalhei com nematóides em cana-de-açúcar, no doutorado novamente. Durante o mestrado foram trabalhos mais focados nessa parte de resistência. Durante o doutorado eu trabalhei aí com controle biológico de nematóides, utilizando um mix de fungos nematófagos associados a ácidos úmicos e fúngicos. E trabalhei também a questão dos danos, né, dos nematóides para a cultura da cana, comparando aí as duas principais espécies de Pratylenchus encontradas na cultura, Pratylenchus zea e Pratylenchus brachyurus. Quais os danos que cada uma causa, em que nível, né, inicial aí que a gente encontra lá numa amostragem, né, quanto de dano que esses nematóides vão causar um ano depois aí, tá? Durante a colheita. Não, legal. Ô, Bruno, e. Ah, Opa, fica à vontade. desculpa, esqueci de citar. Depois disso, fui trabalhar lá com o pessoal da UFES, Federal do Espírito Espírito Santo. Santo. Fiz um pós-doutorado lá com o professor Marcelo Barreto. E lá ele trabalha ele na verdade ele é um epidemiologista, tá? Ele é fitopatologista, mas ele tinha um problema sério lá, eles têm a cultura da pimenta do reino. São Mateus, que é o município onde está Uhum. essa faculdade, é o maior município, maior produtor, tá? Em condições de município, é o maior produtor de pimenta do reino do Brasil, tá? O estado é o Pará, mas o município é São Uhum. Mateus, no Espírito Santo. Uhum. E eles têm um problema seríssimo com a fusariose. Uhum. E todos as áreas onde era encontrado problemas com fusariose, era encontrado hematóides nas raízes, ele queria ver se existia alguma correlação. E Uhum. eu fui lá para desenvolver esse tipo de trabalho. Acabou que durante o período eu treinei o pessoal lá para fazer, eles montaram um laboratório de nematologia, tá? E eles continuaram as atividades depois que eu fui embora. E a gente provou que realmente existe uma correlação entre a fusariose e o parasitismo dos nematóides. Depois eu fui para a iniciativa privada, fui trabalhar primeiramente como professor na Unirp, lá em São José do Uhum. Rio Preto. Trabalhei também numa empresa de ácidos úmicos e fúngicos, né, Agrolatino, na Uhum. época. E a partir de algum momento aí comecei a fazer alguma coisa relacionada à consultoria, junto com o pessoal da Herbaia lá de Jaboticabal. Depois eu constituí uma empresa, né, a BBCN, que é uma empresa de consultoria nematológica. Eu só trabalho com nematóides mesmo, tá? Aí em diversas culturas. Tenho tido mais trabalhos com cana-de-açúcar, que é o natural, porque estou no meio da cana, né? Tá em São Paulo, tem que trabalhar com cana. Em São Paulo, em Jaboticabal, então, Tá né, mergulhado tô na no cana. meio da cana. E é isso. Não, legal.
Ô Bruno, a gente tem um roteiro, né, que a gente quer abordar com você. A gente sempre fala, né, aqui a gente tem que surfar em várias áreas. A minha especialidade é fertilidade do solo e a gente tenta sempre né, aprender com os colegas das outras áreas e a gente estuda um pouco, né, para a gente poder extrair de vocês o máximo do conhecimento, né? E eu estava observando e lendo a respeito do que houve esse ano o Congresso Brasileiro de Nematologia, né? Foi em Cuiabá, se não me engano, em Sim. agosto, né? E lá se abordou um tema específico, né, sobre expectativas da nematologia, né, para o futuro. Quais são as expectativas do estudo em nematologia, com relação à sustentabilidade? O que que tem de novo aí? Quais são as expectativas, né, do estudo, né, da nematologia? O que vem acontecendo aí, né, em relação, principalmente focando aí a parte de controle, tá? Uhum, Desde que eu estava na graduação, a gente, algumas empresas, né, se aventuraram aí nessa parte da microbiologia para desenvolver, vamos falar agora da parte dos nematóides, né, dos uhum, nematicidas microbiológicos. uhum, Surgiram algumas poucas opções na época, né, quando eu estava no final, meados de 2004 ali, algumas não ficaram, né, e tudo era muito mais difícil do que é hoje em dia, não que esteja fácil hoje, mas já foi muito pior, né? uhum, Porque não tinha referência, né? Não existiam outros colegas aí para o pessoal se espelhar e desenvolver o trabalho. Existiam muitas dúvidas a respeito, desde da forma de manuseio, a época correta da aplicação, forma de aplicação, formulação. Formulação era um gargalo enorme, ainda é, mas era muito pior antes. Principalmente por conta de tempo de prateleira e residual depois, né? uhum, Porque o micro-organismo precisa se manter vivo durante o período de uhum, controle aí, né? uhum, E muitas vezes no início o pessoal fazia uma aplicação incorreta, se baseava, né, no que era feito para o químico, e isso atrapalhou bastante o início de toda a atividade. Hoje a gente já tem as principais multinacionais já estão, né, na atividade aí, todos ou com produtos em desenvolvimento ou já desenvolvidos e em larga escala aí sendo vendidos aí para os produtores, vamos focar aí pro pessoal da cana, uhum, principalmente depois da saída do carbofurano e a tendência qual é? Você perguntou das perspectivas aí, né? uhum, A tendência é você ter produtos pensando no químico, com menor toxicidade, isso está até na regra do jogo, né? Como diz, na uhum. legislação Sim. dos agrotóxicos, né? E o mercado está pedindo isso, não é só uma questão eh, de legislação. Até porque os estudos, né, o Bruno, mais recentes, eu até acompanhei recente, assim, há um tempo, que acho que os melhores, a gente vai abordar isso com um pouco mais aprofundado adiante, mas os melhores trabalhos que a gente tem observado no controle de nematóide é quando se associa, né, o biológico com o químico, né? Então essa questão da compatibilidade que você está comentando aí precisa, né, de produtos cada vez menos tóxicos até para você poder misturar esses. Sim, que a gente não tem só para nematóides produtos É, biológicos, né? Então, exato. temos que, inclusive, produtos químicos para outras finalidades tem que ter compatibilidade com É, os biológicos que estão sendo utilizados, um suco de plantio, por exemplo. não, legal. Ô Bruno, e assim, você trabalha, né? Você comentou que pelo fato de morar, de estar atuando principalmente em São Paulo, né? Você trabalha muito com a cana, né? Uhum. E quais são os principais desafios? Quais são, assim, para quem não conhece, né, a questão do nematóide para cana? Porque muitas das pessoas que vão estar nos escutando, às vezes estão acostumadas a nematóide em soja, agora para cana, são os mesmos nematóides? Quais são os principais nematóides, né, fitopatogênicos para cana-de-açúcar? Ó, para cana-de-açúcar, a gente chama de nematóides-chave, tá? Não, Uhum, não são todos os mesmos que tem lá na soja, como você uhum, perguntou aí, né? uhum. Eu já te falo já os da soja. Inclusive, muito bacana a pergunta, por quê? O que que o pessoal tem feito nas áreas de renovação de cana? Colocando soja, Colocando né? soja. Então, temos que se atentar para isso, né? Soja é uma cultura que, pensando na parte dos nematóides aí, ela é muito à frente de cana-de-açúcar. Uhum, Você consegue, numa bula de soja lá, determinar se aquela soja é ou não
resistente, suscetível. Determinada raça, né? Exato, até a nível de raça, para alguns casos, como é o caso dos heteróderas A aí. cana não tem esse tipo de A trabalho. cana não temos isso. Não tem nenhum material de bula lá indicando, ó, esse material é resistente. A gente tem trabalhos, isso a Uhum. gente tem. Mas isso não vem na Não vem. especificado O na. doutor não sabe. Só se ele for fazer pesquisa científica aí e descobrir. Olha só. E isso é um dos gargalos aí, né? Uhum. É, Mas são os mesmos? É o Quais meloidose? são? Quais são? Vamos lá, desculpa. Para cana-de-açúcar, meloidógena incógnita, meloidógena javânica, esses são os nematóides de galhas, que a gente fala, que formam os engrossamentos das raízes. Uhum. Pratilenco zea, que é o mais frequente dos nematóides para de planta em cana-de-açúcar, tá? Falando de Uhum. cana-de-açúcar. Uhum. E Pratilex brachiurus tem se mostrado um problema sério, inclusive aquele trabalho que eu citei anteriormente aí, que eu fiz lá no Uhum. doutorado, Uhum. virou uma publicação naquela revista Nematrópica, uma revista Uhum. internacional, Uhum. e vem sendo citado aí, né? O trabalho que a gente fez lá vem sendo Legal. citado aí, inclusive em livros de fora aí, Olha só. sobre, né, a importância do Pratilex brachiurus. Por quê? Uhum. O que tem ocorrido? A população do Pratilencos sempre é muito maior do que a de Brachyurus quando a gente encontra em amostras de maneira geral. Uhum. Mas o que ocorre é que nem sempre isso tem uma relação direta com o dano que o nematóide está causando. Uhum. Nesse estudo, eu fiz um estudo comparativo em condição de vasos de 100 litros, foi conduzido por um ano o ensaio, lá na usina São Martim, no área experimental deles lá, Uhum. bem representativo, né? São parcelas aí, cada parcela tinha 7 vasos de 100 litros, e eram 5 tratamentos com 5 repetições, 35 parcelas, né? Deu um trabalhinho, né? 35, para representar aí cada tratamento, a gente tinha uma quantidade boa de material aí, tá? Então eu tinha o zero, que era comum para os dois, né? Não tinha nematóide nenhum. Uhum. Era solo tratado, tá? Solo com vapor de caldeira Uhum. agrícola. Ah, sim. Aí eu tinha o 10, o 100, o 1000, 10.000 e 100.000 espécimes inoculados por planta. Uhum. Isso para as espécies Pratilencos e Brachyurus isoladamente, não tinha mistura das duas, não. E que a Uhum. gente verificou várias coisas, né? Mas, resumidamente, o principal, que o Pratilencos brachyurus, nesse caso, para essa variedade, foi até mais agressivo do que o Pratilencos apesar dele ter se multiplicado muito menos do que o Pratilencos. A gente fala que o potencial biótico, a capacidade reprodutiva do nematóide na cultura ali, né? No, Isso no não tem a caso, ver... Pode falar. no caso da cana, os pratilencos são mais agressivos do Não, que meloidógena ou não? não. Os Não. meloidóides são mais agressivos. Ah, tá. Mas aí, comparando o Zea com o Os dois, Brachyurus, as duas espécies de entendi. Pratilentes, aí sim. É. Por que essa comparação? Porque Brachyurus sempre aparece, Pratilentes Brachyurus sempre aparece em amostras, não sempre, mas de vez em quando aparece em amostras de cana-de-açúcar, só que sempre em população muito mais baixa do que Pratilencos Zea. E geralmente, as análises lá, eu tenho laboratório de análise, lá eu tento separar, né, quem tá, pelo menos indicar quem está com uma pressão mais alta. Hum. Zé ou Brachyurus, quando tem mistura. Mas a maioria das análises só cita, tem mistura e não Uhum. diz. Mas a gente já sabe que Pratilenco Zé vai estar mais. É raro acontecer o contrário. Sim. Já encontrei áreas que a pressão de Brachyurus estava maior, mas isso também tem a ver com a variedade. Tem variedades que são É, mais suscetíveis. só que vocês não conseguem mapear isso, né? É, Igual a soja, né? Tipo, essa variedade. Assim, pelos estudos indiretamente você acaba sabendo, né? Mas vocês não têm. faltam muitos estudos aí, porque tem muita variedade e a gente precisa ter isso mapeado para e ter um mapeamento constante, né, frequente, para que as novas variedades que vão surgindo, a gente tenha essa informação e saiba indicar o que é melhor para o produtor, de acordo com a história nematóide que ele tem na área. Cisto Se isso não é não problema para a ataca. cana, não. Mas é por causa da cultura ou tem alguma. Ela não é hospedeira. Não é Ah, hospedeira, a cana não é hospedeira de nematóide cis da soja, né, que é o caso Heteroda gliscens, né? sim. É, E os prejuízos do nematóide para cana é similar da soja? Questão. Então, aí que tá. Como eu já mencionei, soja tem um estudo muito mais aprofundado, então você tem números melhores para afirmar as coisas. Já foram feitas previsões, estimativas de danos, tá? Uhum. A última estimativa tinha sido feita uma anterior e atualizou, praticamente dobrou a anterior. Uhum. Para a agricultura de maneira geral, era de 35, foi para 65 bi.
Uhum. os prejuízos estimados. Já se sabia que o 35 era muito Mas- subestimado quando ele foi projetado, mas era o dado que tinha e o pessoal foi desenvolvendo novos dados para Sim. determinar isso aí. Porque existem, como eu acabei de citar o caso do Pratilínquos e Brachiurus, Aham. os nematóides, de maneira geral, ofertam danos diferentes para as diferentes variedades. É. Você entendeu? Sim, Então, é bem mais complexo do que a gente imagina, né? exatamente. E pode acontecer de, com o passar dos anos, se os materiais forem mais suscetíveis e menos tolerantes, mais suscetíveis no sentido de multiplicar, porque resistência em nematologia tem relação com a capacidade de reprodução do nematóide na cultura, na Uhum. planta. Uhum. Né? Se multiplica bastante, a gente chama de fator de reprodução. Uhum. Se a população inicial for menor do que a população final, eu tenho fator de reprodução maior do que 1, porque eu divido a Sim, população final pela inicial, sim. maior que 1. Se é maior que 1, é suscetível. Hum, Isso é a resistência nossa sim. para a nematologia, tá? Então eu tenho materiais, para quem mexe com soja já está acostumado a ver lá, fator de reprodução Aham. baixo, fator de reprodução Sim. alto. Para cana ninguém nem sabe o que é E isso. nem as principais variedades aí, sei lá, Para cana 6928, não temos, em bula não 7515, temos nada, 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 nada. nada. Em bula não temos nada. Mas, E assim, temos estudos, e, pe- estudos tem. e pela sua experiência, as principais variedades, elas são reprodutoras? Ou não tem ainda? Para Pratilenco Zé, Uhum. sem medo de errar, Uhum. é raro você ter um material que é resistente, vai Uhum. multiplicar muito pouco, né, Uhum. o nematóide. Mesmo porque a mensuração de se você determinar que porque você fez o plantio e vai colher pelo menos um ano depois. Uhum. Você deu muitos ciclos de vida, que o ciclo em média é Uhum. 30 dias. Deu muito ciclo de vida da praga Uhum. nesse período. Uhum. Nesse mesmo estudo que eu mencionei anteriormente da comparação das duas espécies de pratilencos, onde eu tinha inoculado só 10 indivíduos, que isso não é Uhum. nem detectado em análise, Sim, praticamente. sim. 10 indivíduos inoculados, e onde eu tinha inoculado 100 mil, tanto para uma espécie quanto para outra, 300 dias depois já estava estaticamente igual. Porque os ciclos vão se fechando, Uhum. e a gente tem uma capacidade máxima que a planta suporta do nematóide. Se exceder aquilo ali, vai morrer Entendi. por inanição. Entendi. Então você percebe o seguinte: se você detectou, por esses dados, se você detectou lá no início, Aham. você já sabe que você vai ter que fazer alguma coisa na soqueira. E o que via de regra a maioria faz? Não faz nada na soqueira, faz só no plantio. Isso é outra coisa de cana-de-açúcar. Provavelmente porque tem pouco, né, estudo e Uhum. pouca informação, que para as outras culturas nenhuma a gente pensa dessa forma. Mesmo as perenes, né, que essa é Uhum. semi-perene, mas aí as perenes, né? A gente não pensa dessa forma. Sim, A gente sempre pensa em todo ano entrar com a medida ali, sim. né? Desde que é responsiva, né? Por isso que existem os estudos. Para cana não, a maioria das pessoas que trata no máximo no suco de plantio. Tem os que entram em soqueiro? Tem, Uhum. mas ainda é uma parcela muito pequena No de, corte ali, no se corte você das coisas. considerar o que é feito para plantio. Tem crescido, o pessoal tem se conscientizado mais. Esqueci a minha pergunta. Pelo que você estava me falando, pelo fato de não ter muito estudo, às vezes o produtor de cana ele não tem tanta consciência. Ele, Não ele tem sabe que informação, isso é um né? problema, né? Mas ele Não não, é culpa dele. ele não tem consciência do dano, né? Exatamente. E, e como que e como conscientizar o produtor de cana a respeito do nematóide? Tem E que interagir. como fazer com que Tem que ele. interagir, tem que trazer aqui o pessoal para ouvir aí os podcasts a respeito, tem que informar, não tem outro jeito. E desenvolver mais pesquisas para a gente ter mais dados que levem a gente para a situação da soja, por exemplo. Uhum. E- Não, e- legal. Ô, Bruno, só para a gente ter uma linha de raciocínio, você falou para mim que então que hoje os principais nematóides são os pratilencos, aí tem o Zea e o Brachyurus, né? E meloidóide, certo? Isso, os meloidóides são mais agressivos, né? Do que os. Tanto em código quanto javânica causam mais danos, maiores danos, porém o Pratilencos é muito mais frequente. Tem muitos levantamentos que mostram aí acima de 90%, a maioria deles mostra acima de 90% de frequência de Pratilencos é. É muito raro você entrar na área de cano que não tem Pratilencos é. Legal. E agora vai ser a pergunta, acho que quem está nos escutando vai falar, pô, mas e aí? Como controlar esse bicho? Então, assim, a gente tem. Eu gostaria de ter que você explanasse assim, numa linha de raciocínio mesmo. Ó, o cara vai reformar a área. Vamos começar do zero. E o Certo. cara sabe que ele tem um problema de nematóide naquela área. Ele já deve começar desde a reforma, já pensando nesse controle.
E o que que ele tem que fazer? Já é a planta de cobertura ali, depois no suco de plantio na hora do plantio e depois na soqueira? Como que seria a estratégia que O você ideal acha? é antes da reforma. O ideal é no final do cultivo, já que ele vai. Vamos considerar a seguinte situação: ele não fazia nada. Uhum, Ah, não, próximo plantio eu vou fazer. uhum, Vamos considerar essa situação. O aham. que é o ideal? Antes lá Do do. último corte. É, antes lá do último corte, ou na verdade é melhor próximo, você fez o corte, você pode coletar, que facilita muito a coleta, porque não Hum, tem a uhum, cana lá, né? uhum, Para primeiro fazer o levantamento e descobrir quais os problemas que ele tem na área, uhum, né? Focar mais aí nos problemas relacionados às espécies de meloidóide, por quê? Porque elas são menos frequentes que as espratilencos, porém elas podem ser levadas, né? Leva são mais por danosos. implementos e tudo mais. Ah, E aí você disseminando o nematóide é um bicho muito previsível. Você tem ele na tua área hoje, se você não mudar a cultura, quer dizer, se você não fizer uma cultura que não seja hospedeira ali, sim. você pode voltar o ano que vem, daqui 5 anos, que ele está ali. Ele é muito Uhum, previsível. sim. O que pode acontecer é de uma área que ele não estava, ele aparecer. Como que isso acontece? Ele vai sozinho? Não, ele não vai sozinho. Ele é levado. Exato. Ou pela erosão, né? A água da chuva carregou. Ou por um implemento que entrou numa área infestada, depois entrou numa sadia lá e não infestada, sadia, não, numa não Sim, infestada. é complicado controlar isso, né? É difícil. Sim, por isso que é ideal você ter um mapeamento. Esse mapeamento, para você fazer de uma vez só, ele torna-se caro. Uhum, Então, o que que a gente aconselha? Começar por onde está pior. O uhum, que que é pior? Menos produtivo. uhum, Sabe aquelas situações onde o produtor sabe que aqueles talhões são menos produtivos, mas não sabe o motivo. Então, uhum, procura primeiro ali, né? uhum, E aí, procurou primeiro ali, porque se o problema for nematóide e tiver menos produtivo, visivelmente, o que ele está percebendo muito, sempre é aqui, aquele uhum, lugar, uhum, mostra que se for problema nematóide, o problema vai estar sério. E uhum, quando o problema está sério, tem uma população muito alta, consequentemente é mais fácil ser levada para outras áreas não infestadas, uhum, certo? Então começa fazendo um mapeamento por ali e, como eu disse, é muito previsível. Se eu fiz hoje, deu hoje, o ano que vem tá lá, não precisa fazer de uhum. novo naquela Então área, aí já tem que tomar uma atitude. para não levar para onde não tem. Uhum, Começa dali e vai ao redor, né? uhum, Para tentar evitar de espalhar o problema. uhum. Não, legal. Isso no final da. Ah, nem comecei a falar, né? Você perguntou do. Então tá, fez lá o Isso. histórico. É. Ok. Qual que é as medidas agora daqui para frente? Na sequência. É. Ah, o que que eu vou plantar na minha área de reforma? Vou escolher soja, vou escolher um amendoim. Isso considerando uma área que você sabe que tem histórico, né? Vamos partir do pressuposto que você diagnosticou. Digamos que eu diagnostiquei que tem lá o problema, né? Uhum, E que seja só, por exemplo, pratilenco zero, tá. que é o mais frequente Uhum, e a chance de acontecer isso é grande, uhum, né? Eu já sei que se eu for usar soja ou se eu for usar amendoim, não vai interferir em nada para o meu problema nematóide. Por uhum, quê? Porque nem a soja, nem o amendoim não é hospedeiro de pratilenco zero. Vou fazer uma pequena correção. A gente falava que soja não era hospedeiro de pratilenco zero, mas tem acontecido algumas amostras, populações baixinhas, né, do uhum. pratilenco zero em soja ali, mas não é um bom hospedeiro de qualquer forma. O Tá? problema é se tiver os outros, né? Meleidoide Aí que ou. tá. Se tiver uma área de miloidose, por exemplo, se o cara for utilizar amendoim na área, provavelmente ele não vai ter problema. Uhum, Existem alguns relatos, poucos, né, de miloidose javânica em amendoim, mas é muito raro você encontrar. São algumas populações aí que acabaram multiplicando, né? Via de regra, problema de miloidose, quando você entra com amendoim, é minimizado. uhum, Reduz. Você não vai uhum, aumentar pelo menos o problema. Vão uhum. ficar ovos ali do que foi multiplicado na cana, porém, que os ovos do miloidose duram alguns meses no solo ali, tá? Uhum. Não é como o cisto que você perguntou anteriormente, que dura até Nossa, anos, né? cisto, é. Mas os ovos do meloidóide duram alguns meses no solo ali. Uhum, E então eu entraria se eu for entrar com amendoim nesse caso não teria problema, mas com soja, via de regra, sim. uhum. Graças a Deus, soja nós temos o que eu falei agora há pouco. Nós temos informação a É. respeito. Eu consigo Dependendo da saber. variedade, você consegue. Se eu souber que eu tenho problema lá de miloidose incógnita, por exemplo, eu vou escolher uma variedade que não É, multiplica a miloidose incógnita. exato. Isso, para algumas pessoas, eles enxergam como um problema, mas eu tenho que entender o seguinte: a cultura dele é cana, não é Sim, soja. exato.
o teto produtivo dessa soja vai ser inferior, porque via de regra, quando você tem uma soja com resistência contra nematóide, ela também tem o teto produtivo baixo, né? Eles brincam que é resistente à produtividade, né? É verdade. Porém, Mas hoje na soja a gente está conseguindo já variedades bem produtivas e já com uma boa. É que para meloidógeno é mais complicado. Geralmente o pessoal tem muita resistência para cisto, né? Agora o cisto não é problema para para cana, exatamente. né? Ou em alguns casos a pessoa tem que ser um pouco até mais agressiva e colocar crotalária, né? Qual que é o problema da soja? Aí, via de regra, soja, Pratylenchus brachyurus está para a soja, como Pratylenchus zea está para a cana. Ou Uhum. seja, ele é o mais frequente, você vai coletar amostra de área de Sim. soja, ele é o mais frequente e com população mais alta. Sim, só que talvez não é o mais agressivo, né? Então, aí, via de regra é isso mesmo. Quando o nematóide consegue se multiplicar bastante na cultura, Uhum. que seria muito suscetível, né? Isso mostra o quê? Existe uma coevolução do nematóide com a cultura. Sim. Porque se não houvesse isso, poucos indivíduos já ia causar muito dano e a planta não ia nem avançar. Exato. Né? Por isso que é tão frequente, é tão comum você encontrar Pratylenchus brachyurus em soja, por conta dessa coevolução. E a mesma coisa Pratylenchus zea, quando a gente fala de hipoácido de maneira geral, mas cana é uma delas aí que Legal. multiplica bem. Então aí a gente já tem que cuidar desde o corte, lá no final do último corte, dar na reforma por uma cultura adequada para não ter essa multiplicação, e aí Por que essa coleta tem que fazer na cana lá que acabou de cortar? De preferência, acabou de cortar, não pode passar muito. Porque se a raiz morre, a minha amostra fica ruim. fica subestimado. Porque o nematóide parasita obrigatório, ele precisa da célula viva para se alimentar. Se a raiz morre, ele vai morrer também. E aí isso prejudica a minha amostragem. Entendi. Tá? Feito isso, eu vou definir então quais os parâmetros, né? Que eu vou adotar desde material que vai ser utilizado, como a gente já conversou, se for soja, qual soja que eu vou escolher. Para cana, infelizmente, não tem. Não vai Para ter cana não não vai ter essa tem alguma informação a nível de pesquisa, porém não vai ter em bula. Então vamos pensar que o produtor não vai fazer esse tipo de pesquisa, né? Uhum. Se Deus quiser, logo nós vamos ter essas informações aí também para cana, né? Como tem para soja. E qual produto utilizar. Aí a gente tem nematicidas mais diversos. Quando a gente fala em químico, geralmente a eficácia é meio geral, assim. Não tem assim, esse nematicida químico é bom para Pratylenchus e esse aqui é para meloidóide. Via de regra não é assim. É um nematicida visando amplo espectro, vamos dizer. Isso mudou um pouquinho com esses novos nematicidas. A gente tem dois nematicidas, né? Froquenil aí, que é o fluensulfone, e o Labayer, meu Deus, esqueci o nome do produto. O produto da Bayer lá também, que esses de baixa toxicidade, eles têm Isso químico. tido... Você está falando químico, né? São as duas opções que, né? Com mais baixa toxicidade. Aí os com mais toxicidade mais alta, que tem vários, né? Esse sim costuma ter um amplo espectro, não tem essa diferença. Meloidóide, Pratylenchus, via de regra. Não é melhor. Não tem um nematicida químico que é melhor para meloidóide do que para Pratylenchus. A exceção desses dois que eu citei antes. Sim, esses que você citou são melhores para. Então, aí o próprio pessoal das empresas fala assim: esse produto aqui é melhor para meloidóide, o outro melhor para Pratylenchus. É posicionamento isso aí, né? Deles lá. Mas sempre associado com biológico. Como que funciona essa Não, questão? esse é o produto químico mesmo. O Uhum. biológico, as empresas têm migrado para ele mesmo. Eu tenho visto que algumas estão até tirando o químico e entrando só com o biológico. Muito nacional mesmo. Sim. Está caminhando para isso. Mas não associar os dois na aplicação? Tipo, químico e biológico? Já foi feito isso, essa associação, quando você está pensando no controle nematóide, né? Uhum. Já foi feito isso muitas vezes, essa associação. Eu mesmo já fiz trabalho dessa forma, tentando fazer subdose de químico associado ao biológico. Em muitos casos, isso traz algum benefício mesmo, mas não tem sido posicionamento de empresa. Eu não tenho visto atualmente empresas posicionando produtos dessa forma, associando os dois. Apesar de saber que tem momentos mais adequados para um, momentos mais adequados para outro, né? Hoje, as formulações dos biológicos têm evoluído para que isso se iguale mais, porque estão dando uma sobrevida maior para o biológico. Via de regra, meados de março a gente tem plantio de cana, não é isso? O grosso. Não está do ano inteiro, mas meados de março é o que mais planta, né?
E, desculpa que bate no... E aí, o que acontece? Com o produto biológico, o que tem na sequência de março? Climático. Seca. Seca. O que acontece quando tem seca? Morre a raiz. Sim. Morre a raiz, morre quem? Parece obrigatório, né? Sim. Na tarde. Então reduz naturalmente, né? E o biológico precisa também da umidade no solo para se manter vivo. Se ele tiver numa formulação que garanta essa sobrevida, mesmo sem ter a chuva, ele vai ter um residual mais longo do que os colegas anteriores aí que não tinham isso. Então, eu acredito que é por isso que tem aumentado a eficácia dos biológicos em relação ao que a gente tinha 10 anos atrás, por exemplo. Entendi. E por isso também que as empresas devem estar entrando, porque aí começa a entrar o pessoal muito tecnificado, né, essas multinacionais, com muita tecnologia embarcada e consegue desenvolver esse tipo de tecnologia. E aplicação no suco de plantio ali no momento da aplicação, no momento da cobrição, essa que é a recomendação? Isso é o que é feito na Aham, prática. aham, Eu mesmo tenho feito alguns estudos com parceiros aí, aham. tentando viabilizar a aplicação via drenche, mas isso é tudo a nível de pesquisa. Experimentação, mas Já hoje é na cobrição. comercialmente o pessoal tem feito isso. Ou corte soqueiro, né? Corte-soqueiro. Corte soqueiro. Mas assim, até antes da gente ir para a soqueira, no caso do plantio, aí seria na cobrição, e aí, é lógico, acho que com relação a produtos vão ser os mesmos da soqueira, né? Não vai mudar. Não vai mudar. E quais são os principais, assim, você falou dos químicos, né, e micro-organismos, na sua visão, o que você acha que tem se destacado para controle de nematóide? Dos micro-organismos, assim, a nível de espécie. Eu não te diria assim, isso tem se destacado. Eu diria o seguinte, o que a gente tem, via de regra, a maior parte dos produtos, né, Uhum, são a base de bacilos, espécies, uhum, muitas espécies de bacilos, e tricoderma também, tem bastante uso aí, o pessoal, os primórdios lá até associavam um tricoderma com bacilos, né? uhum, Eu lembro ali meados de 2013, 2014, eu desenvolvi uns trabalhos lá com o pessoal lá em Nova Mutum, uhum, em soja. uhum. E lá eles já faziam isso, já faziam essa associação, aplicava um produto à base de tricoderma e uma base de bacilos associado ali. Só que aí tratamento de semente, né? Isso aí o custo é bastante baixo, né? E a eficácia é mais baixa também, claro, né? Do que uma aplicação em suco de plantio por conta da quantidade de Sim. material que está sendo utilizado ali. Mas até essa parte de tratamento de semente, pensando nos grãos, aí tá Uhum, bem. A formulação evoluiu bastante nos últimos anos. sim, Então a gente tem tido resultados melhores ultimamente. sim. Não sei se você tem acompanhado aí. Sim, não, para a soja a gente tem visto uma evolução bem grande mesmo. E no caso da cana, então, bacilos, né? E você falou que o pessoal está associando com tricoderma. Tem algum outro fungo que você destacaria para controle de nematóide? Existem, né, esses fungos que eu mencionei que eu trabalhava, os fungos nematófagos, porém a gente não tem produto comercial aí ainda no mercado para. Existe sim, na verdade. Tem uma empresa que produz sim, Uhum, mas só uma hoje, atualmente, que eu saiba, está produzindo isso e aplicando isso em subplantio da maneira convencional. Tem outras empresas que o fazem, empresas menores, mas a aplicação de uma maneira que, vamos dizer, homeopática. Já entendi. aplica em parte aérea, e aí isso aí, a ideia deles é que ao passar dos anos, se utilizando aí alguns anos, isso se estabeleça, esse fungo vai causar alguma supressividade no solo ali e manter o controle da praga. Essa é a linha de pesquisa desse pessoal que tem feito dessa forma. E essas estratégias, tanto a aplicação no sul e no corte da soqueira, na sua visão hoje, eu sei que tem muita limitação, né? Mas hoje é uma boa estratégia. Tem dado bons resultados. Sim, sim, tem dado bons resultados. Eu tenho feito bastante experimento com os biológicos, praticamente só biológico, tem feito alguma coisa com químico, mas vamos dizer 90% biológico. E eles estão melhores que os químicos em termos de resultado hoje, os biológicos. Existem variações de resultados, né? Uhum, Eh, o que a gente tinha anteriormente era sempre assim, em relação à redução de pressão, quando tem uma pressão muito grande, era só o químico mesmo que resolvia. Mas hoje a gente tem visto resultados em que
você consegue, às vezes você não consegue reduzir a pressão drasticamente como conseguiria com um químico, que é um processo mais lento quanto é biológico, porém o ganho bioestimulante que esses produtos trazem acabam refletindo uma qualidade maior. Então, melhora a tolerância da planta ao parasitismo, que é muito interessante, porque na verdade, você pensar em cana-de-açúcar mesmo, eu mencionei que 300 dias depois, onde tinha quase nada, onde tinha bastante, ficou igual estaticamente. Então, e você não colhe com 300 dias, né? Então, via de regra, isso não vai mudar. O que vai mudar é o resultado final, que é a produtividade. Como a gente tem tido alguns resultados melhores até, em muitos casos, do que o próprio químico, não é sempre que isso ocorre, mas muitas vezes acontece. Eu tenho vários exemplos disso, prático meu mesmo, de experimento que eu montei, e não tenho medo nenhum de afirmar isso aí. Não, e outra coisa, né, Bruno, puxando até um pouco para minha área, né, da fertilidade, isso a gente vê muito em soja, né? A gente tem que conviver. Com nematóide não tem jeito, né? Você não vai conseguir extirpar Você da fala com área. relação à melhora na absorção de nutrientes, né? O que que eu tenho que fazer? Disponibilização. Eu tenho que fazer um Faça a preparo de profítica. solo, fazer um perfil de enraizamento aí, com calagem, gessagem, propiciar que a raiz cresça, para quê? Para que aquele dano do nematóide ele seja minimizado, né? Porque eu tendo mais raiz, onde ele atacar naquela região, o dano vai ser melhor. Eu acho que tem que ser uma medida meio integrada, né? Assim, você comentou muito bem aí da questão dos biológicos, dos químicos, mas o manejo como um todo, né? Um bom leito de plantio, a raiz crescer, você ter um solo descompactado, um solo preparado, sem impedimento físico, biologicamente equilibrado, tudo isso vai fazer com que a planta cresça, né? Tem, A raiz cresça e. sem dúvida nenhuma, nematóide só é problema em planta malnutrida. Isso aí não tem dúvida. Né? Por quê? Quando você tem um aporte menor de raiz por conta do parasitismo, se a planta tiver uma nutrição bacana, ela meio que compensa isso. Uma das formas de você obter uma maior tolerância ao parasitismo nematóide é justamente promovendo maior formação de raiz, que aí entra, por exemplo, a fertilidade. Exato. Não, muito bom. E a questão também do aumento, porque os micro-organismos têm a fase saprofítica deles, que vai se alimentar da matéria orgânica e liberar os nutrientes que às vezes não estariam disponíveis para absorção da planta, né? Que aí você vai saber melhor aí, do carreamento, né? Que diz que mais de 90%, né, do carreamento é feito por micro-organismo, né? Tem A alguns. disponibilização. Exatamente, tem alguns nutrientes aí que boa parte da absorção e da eficiência da planta em absorver são com uma associação com fungo, né? A gente fala de zinco, de fósforo, a gente sabe que micorriza, né? Tem um papel violento na absorção de zinco. Bom, e com relação para futuro, assim, hoje nós temos já um bom conhecimento, né? Você falou. Acho que os principais desafios, como você mencionou, é ter variedades ou tentar mapear as principais variedades com relação à sua tolerância aos nematóides. Você vê algum outro nematóide? Você falou que tem o meloidóide e os dois, né? O Octa javânica. javânica e os dois pretilencos. Tem algum outro nematóide que começou a se destacar para cana? Existem casos pontuais, eu não vou nem entrar, porque a gente encontra em algumas áreas problemas com, por exemplo, tubixaba, que é um nematóide que foi encontrado primeiro em soja, Sim, em Marechal Rondon, né? sim. Mas a gente encontra, de vez em quando aparece análise lá de campo e aparece tubixaba. Não o tuxal, mas é tubixaba. Uhum. E não se tem estudo, nada, nenhum, né? Com isso para saber qual que é o dano, quanto de nematóide eu preciso para ter o dano, né? Eu mesmo já desenvolvi um trabalho de parto taxonômico com uma espécie nova lá, que acabei que não consegui fechar da maneira como se tem que fazer hoje em dia, porque hoje em dia você tem que ter lá a microscopia eletrônica de varredura de qualidade, e na época eu não tinha mais material, acabou que eu não consegui repetir. Porque tem um problema sério na parte da taxonomia, a questão de preparo do material que vai ser observado. E é tentativa e erro. Não tem uma receita para cada espécime, é uma coisa. Istra, por exemplo, é um nematóide muito comum. Eu diria que ele é tão frequente quanto o Pretilicus é. Ele está entre os mais frequentes, vamos dizer assim, está entre os mais frequentes de maneira geral, nas culturas de maneira geral, mas em cana-de-açúcar agora, que é o nosso foco. E existem áreas onde a gente encontra ele numa população muito alta, causando dano. Não se tinha nada mensurado a respeito. Eu mesmo fiz um trabalho
não era o foco do trabalho, o foco do trabalho era controle biológico, eu acrescentei um tratamento como se ele fosse um agente de controle de amiloidose. Por que isso? Porque teve um pesquisador da África do Sul, que veio para o Brasil na época, mencionou que estudos revelaram que onde tinha população alta do Helicotylenchus de Istria, na cana, reduzia a pressão de amiloidose de Protilencos, das espécies de amiloidose de Protilencos. Baseado nisso, eles começaram um programa de melhoramento lá na África do Sul para escolher materiais suscetíveis a Helicotylenchus de Istria, sem saber se o bicho causava dano ou não. E aí eu peguei, tava com esse estudo aí, resolvi acrescentar, né, um tratamento onde eu inoculei 300 espécimes por planta de Helicotylenchus de Istria. Foi um trabalho de formiguinha, foi feito pescaria no microscópio, na lupa, né? Nossa, No telescópio. isso é difícil, hein? É. E foi feito, foi inoculado, foi lá na usina Bonfim. Foi um experimento em vaso de 100 litros também, a exemplo daquele anterior que eu citei. E realmente, onde eu tinha colocado Helicotylenchus, reduziu a pressão do meloidóide, a meloide javânica, que é uma das espécies que ocorrem em cana. Nos meus estudos foram os que causaram os maiores danos, tá? Tem variedades que sofrem mais com incógnita do que com javânica, mas enfim. Eu realmente reduziu a pressão, o Helicotylenchus realmente reduziu a pressão do meloidóide, porém, os danos foram estaticamente igual de onde eu tinha só o meloidóide. Então não adiantou. Não adiantou nada, né? Mas foi uma tentativa, né, pelo menos. Mas isso prova que o nematóide causa dano, porque ele reduziu o meloidóide, mas a cultura sentiu da mesma forma. Então quer dizer que ele também teve um papel importante no dano, né? O dano foi estaticamente igual ao dano de onde eu tinha só o meloidóide. O meloidóide javânico, que é a testemunha com o nematóide lá. Não, legal. Bruno, e para a gente ir caminhando para o final da nossa conversa, né? Acho que a gente permeou bem aí a questão da problemática. A curto e médio prazo, você vê, eu não sei como estão o avanço na questão de ferramentas, eu digo produtos para nematóides. Você acha que tem alguma coisa vindo por aí para melhorar? Ou por enquanto a gente vai ter que, com o que a gente tem, a gente vai ter que conviver um bom tempo? Qual que é a sua expectativa quanto a isso? Na verdade, a minha expectativa é muito boa. Eu tenho visto muitos produtos novos surgindo, inclusive saindo um pouco dos bacilos aí, que é o grosso do que tem aí, né, surgido. Alguns produtos extratos, né, tem uma base de extrato, esse eu não testei, inclusive. A base, não um micro-organismo. Extrato de vegetais aí. Esse aí é extrato de alga? De alho. De alho? De alho. Olha só. Esse eu não testei, inclusive. Eu tentei conseguir desenvolver uma atividade com o pessoal lá, mas ainda não consegui fechar nada com eles. Mas qualquer hora eu vou ver se eu arrumo um produto só para testar mesmo, por curiosidade minha mesmo. Porque são coisas aparentemente tão simples, né? A gente tem a todo momento aí, e se tiver realmente eficácia, muito bacana, né? Não, muito bom. Um problema que a gente tem muito sério associado às nematoses de maneira geral tem relação com aquilo que eu citei lá da pimenta do reino, essa associação de fungos que não conseguiriam entrar sozinhos na raiz da planta, e com o nematóide abrindo a porta ali, eles conseguem entrar. E na cana a gente tem esse problema também. Só que é pouco mensurado, né? A gente não tem estudos adequados para apontar qual o tamanho disso tudo. O dano do nematóide não é só o dano direto, né? O dano indireto. Inclusive, a gente tem produtos no mercado que eles pensaram nisso, né? Eles têm a associação de micro-organismos que faz o controle do nematóide com o controle de fungos, parásitos de planta aí, né? Sim. Patógenos, né? Patógenos. Ele é oportunista, né? Exato. Oportunista. Para travar, que seria a mesma ideia que eu citei, que já lá atrás o pessoal estava fazendo, associando um fungo hiperparasita, como é o caso de tricoderma, com um bacillus. O que eu acho de problemático de você utilizar um tricoderma, né? A campo assim, de maneira inundativa aí, né? Massiva. Eu já mencionei, trabalhei com os fungos nematófagos em condições de laboratório. A gente desenvolvi até um PIP. PIP é um programa de pesquisa lá para pequenas empresas com inovação tecnológica aí, para justamente desenvolver a formulação dos fungos nematófagos. E quando eu trabalhava ainda bastante com esses fungos,
em condição de laboratório, Uhum. de vez em quando eu tinha problema com tricoderma. Tricoderma que eu não pus lá, né? Apareceu sozinho lá, né? Uhum. Porque é um fungo hiperparasita muito agressivo. E ele não come só outros fungos que causam dano. Ele come, por exemplo, um fungo Sim. nematófago. Então, eu tenho um pouco de receio de utilizar o tricoderma campo pensando nesse Ele aspecto. dá tipo um desequilíbrio. Que você utilizar numa área que porventura não tenha, que tem uma pressão muito grande num patógeno, provavelmente o resultado vai ser Sim, bacana. sim. Mas se tiver o benéfico lá, você está prejudicando o benéfico também. Apesar dele ter o benefício dele Sim, sim, também. é uma conta que você tem que colocar na balança, né? Porque esse Exatamente. benefício dele vai ser melhor do que essa parte, né? Não quer dizer que eu não tenho nada fechado a respeito. Eu tenho Sim. só um pouco de receio por conta disso, né? Desse a falta de controle que a gente tem do que está sendo feito. Controle não tem de nada, né? Mas é menor o controle, eu acho. Eu acho que cai um pouco no problema que a gente tinha com os químicos que pegavam tudo, né? É, isso aí Seletividade. cada caso é um caso, né, ô Bruno? É. É bem complexo isso aí, né? Igual você falou, a interação dos micro-organismos, ele, dependendo da situação, ele pode tirar o efeito um do outro e às vezes ele pode até prejudicar o controle, né? No balanço geral aí, No né? balanço geral. Ô Bruno, eu queria agradecer aí ao nosso bate-papo. Eu que Obrigado aí agradeço. pelas informações. Você queria deixar uma mensagem final aí? Que você acha que quem trabalha com cana, quem pensa no controle efetivo de nematóide, o que seria a mensagem do Bruno? Mensagem final. Vamos olhar para os bichinhos, né? É uma coisa difícil pensando em nematóide, porque o bicho está lá escondido, embaixo da terra, né? É diferente de ver um insetinho lá na parte aérea, que você tem facilidade de observar se está reduzindo ou aumentando o problema, ou mesmo um fungo aí, né? Um patogênico. Vamos começar a olhar com mais cuidado, e porque quanto maior for o interesse dos produtores de maneira geral em descobrir, né, quais os problemas que estão ocorrendo devido às nematoses, maior vai ser o volume de pesquisa e até a pressão para que se tenha materiais com mais informações, como é o caso da soja. Que isso aí vai dar um salto muito grande na produtividade, com certeza, da cana-de-açúcar. Ah, muito bom. Tá bom? Ô Bruno, antes da gente encerrar, eu queria, em forma de agradecimento pela sua participação, tirar esse mimo aqui, que é o café. Ó, vou até mostrar aqui para quem está nos assistindo. É o café da Fazenda Harmonia, é de uma colega nossa, da Bianca. Ela planta café na região de Muzambinho, Minas. Não sei se você conhece a região. Café de primeiríssima qualidade. Ela sempre trazia para mim, quando ela vinha com frequência aqui em Piracicaba. Eu sempre tomo desse café. É uma Muito delícia. obrigado. Eu adoro café. Aproveitem aí o café. E café tem uma relação muito íntima com nematóide de cana, sabe disso? É? A melange exígua, que é o nematóide mais comum para café, Uhum. melange exígua, tá para café como o Praticillin tá para canto, como o Praticillin tuberculosis tá para soja. Olha só. É o mais comum. E ele foi descrito na então província do Rio de Janeiro, nos anos de 1886, 1887. Teve um naturalista suíço, Emílio Augusto Goethe, que veio para o Brasil, Uhum. fez o trabalho aqui para apontar as causas e soluções para essa moléstia que estava dizimando os cafezais brasileiros. Descreveu a primeira espécie de miloidose descrita, a gente chama espécie tipo. A Olha primeira só. espécie de miloidose descrita no mundo foi feita aqui no Brasil e publicada no Museu Nacional do Rio de Janeiro lá. Olha só, que legal, hein? E aí o cara da Fazenda da Pureza, onde foi desenvolvido o trabalho, substituiu o café pela cana. Tá bom? Olha só. É, podcast é cultura, né, pessoal? Ah, e uma coisa interessante desse café, ele ganhou um prêmio na Itália, terceiro melhor café, segundo melhor, então foi premiado internacionalmente. Fazendo harmonia. Fazendo Harmonia, Muito café legal. ali de Muzambinho. Então, eu recomendo, Ó, quem não conhece, né? desde 1886, ó, né? Não, Acabei de citar o ano aqui. é um café que tem já uma história, né? Bacana. Não, mas obrigado, viu, Bruno, Eu que mais uma vez. agradeço. Pessoal, e antes da gente se despedir, eu gostaria só de deixar um recado para vocês aí que estão nos escutando, para falar da Black Friday, né, que vai ser que nós da AgroAdvance estaremos nos próximos dias aí oferecendo, né, essa oportunidade. Eu vou até ler aqui, né, na minha colinha.
nesta Black Friday, né, além das condições imperdíveis dos cursos, também teremos concursos no nosso Instagram, com premiações incríveis, além de lives, né? Prestem atenção, haverá lives nas quais disponibilizaremos alguns bônus. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, que a gente vai estar abordando aí sobre essa promoção, né? Que nós estamos próximos aí a Black Friday. E é isso, pessoal. É a AgroAdvance trazendo mais conhecimento e mais conectividade por hectare. Obrigado a todos e até uma próxima. Agro em meia hora ou mais.